o episódio 6 de Restaure Seu Poder, o podcast. A pausa que você esperava para expandir a consciência e transformar a sua jornada. Eu sou Juliana Ruiz, educadora e terapeuta integrativa, a arquiteta da felicidade. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Quem está aí na live já com a gente, vai botando um oi para eu saber quem está acompanhando, poder estar interagindo. A ideia aqui é fazer uma live interativa. Então, eu vou usar os óculos, tá, gente? Eu sei que não fica muito legal. Vamos ver aqui quem que é aqui. Tá aí. Oi, que lindas! A Sandra, boa noite. Boa noite, Érica. Obrigada pela presença. Então, esse podcast, ele tem uma missão, né? Uma missão de trazer ferramentas de autoconhecimento, de trazer um repertório sobre as bases sólidas da felicidade, como a gente ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera. E o perdão, ele é muito, muito necessário para que a gente possa fluir com a vida leve, de verdade, né? Livre das amarras do passado. Porque quando a gente caminha com a mágoa ainda dentro da gente, e muitas vezes sem processar o perdão, isso vai atrapalhando a nossa jornada, né? De diversas formas, formas às vezes que a gente nem enxerga que estão acontecendo. E aí, gente, quando eu vim aqui, que eu estava preparando tudo, organizando, eu fiquei pensando, nossa, como é que eu começo a falar sobre perdão, né? Eu organizei, mas eu falei, é tão infinito o tema que acho que dá para fazer uma live por semana para falar sobre perdão. E então, assim, o que vocês trazem de inquietação aí no coração de vocês em relação ao perdão? Ou o que vocês já sabem sobre perdão, mas que mesmo sabendo, tá difícil fazer, tá difícil botar em prática isso. Quem vai assistir depois, que não está aqui ao vivo, né, faz esse exercício aí, essa reflexão. Olha, eu já ouvi tanta coisa sobre perdão, mas eu sinto que ainda dói quando eu lembro de uma situação, ainda dói quando eu lembro de uma pessoa, ainda machuca quando eu lembro que passei por aquilo. E como que a gente vai se relacionando com os fatos que nos causam essa dor quando já passou algum tempo. Então, a gente está fluindo na vida, as coisas estão avançando, a vida segue em frente, e eu lembro daquilo. Como é que eu lembro de um fato que me fez muito mal? E como é que eu lido também com as coisas que ainda estão acontecendo todo dia, né? A gente enfrenta desafios, a gente se relaciona com pessoas que nos causam danos, às vezes, nos causam prejuízo, ou nos ignoram, né? Não dão a devida atenção, não dão a devida importância. Então, como que a gente se relaciona com essas situações que não nos contemplam, né? São situações que nos deixam magoados, tristes, confusos às vezes, confusos do nosso próprio valor.
Então, na Bíblia, eu vou trazer aqui a Bíblia porque Pedro chega para Jesus e pergunta, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me feriu? E aí, Jesus, ele fala 7 vezes? Ele tenta adivinhar, né? 7 vezes? Jesus diz para ele: eu não diria 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, olha a sabedoria contida nessas palavras. Por que perdoar 70 vezes, 7 vezes a mesma pessoa? Porque, no geral, a gente tem que perdoar pessoas com as quais convivemos todos os dias. E que, muitas vezes, não tem como evitar essa convivência. Ou pelas condições de trabalho, ou porque é alguém muito próximo da família. Já se pegaram assim? Ai, já falei tantas vezes, será que não sabe que isso me desagrada? Será que ainda não percebeu que eu fico chateada com isso? Por que que tá fazendo de novo? Então, assim, esse perdão que ele é recorrente. E por que que mesmo eu sabendo que a pessoa vai ter esse tipo de atitude, que é o jeitão dela, que é a forma dela, e mesmo eu sabendo isso, eu continuo sentindo que dói aquilo que a pessoa faz. Então, assim, gente, alguém se pega nessa situação? Comenta aí no chat. Tô dando uma arrumadinha na luz aqui para ficar mais agradável. Me conta, vou só tirar aqui uma luzinha que ficou a mais. Então, como é que é isso? O que acontece nessa relação onde, por exemplo, relação com pai, relação com mãe, o que que acontece, né, com o irmão, com o marido, com o filho, com a filha? O que que acontece quando essa pessoa é ela, né? É o jeito dela reagir a algumas coisas e aquilo me magoa ainda, porque eu já entendi que é o movimento dela. Então, assim, que ferida que essa pessoa toca dentro da gente, que a gente ainda se sente incomodado, que aquilo ainda me fere. E tem uma passagem da Bíblia também, onde Jesus alerta, né? Não julgue para não ser julgados, perdoe para ser perdoado. Então, de uma forma muito interessante, o julgamento, ele está atrelado ao perdão, inclusive na Bíblia. E o que dificulta muitas vezes esse perdão que nós precisamos oferecer é porque nós queremos que a outra pessoa mude. A gente é apegado à ideia de que a pessoa precisa melhorar, precisa evoluir.
E antes que a gente perceba quanto mal ela faz para nós, muitas vezes a gente está percebendo quanto mal ela faz para ela mesma, em ser explosiva, em ser estressada. Percebe? Essa pessoa que a gente convive todo dia, ou que é do trabalho, ou que, né? Essa pessoa que a gente mantém o relacionamento. Porque perdoar é sobre manter o relacionamento? Não, perdoar não é sobre manter o relacionamento. Eu posso perdoar e me afastar. Né? Se eu tenho uma relação onde existe, abuso psicológico, onde existem inúmeros conflitos que não se diluem, não se dissolvem, e a pessoa realmente está me causando mal, eu tenho que me afastar, eu tenho que colocar limites. Eu posso perdoar a pessoa, mas isso não me obriga a conviver passivamente, aceitando o jeito dela agir comigo. Então, eu perdoo por ela ser como ela é, por ela ter feito o que ela fez, mas eu escolho me resguardar. Eu escolho me afastar, porque tudo é energia, tudo é energia. Se a pessoa está, né, sendo agressiva, violenta, com palavras, com gestos, então eu devo me retirar, certo? E tá tudo bem. O problema é eu me retirar sem me retirar, que é quando eu não ofereço perdão. O perdão não nasce dentro de mim. Porque quando eu me retiro com o perdão, eu sigo leve. Eu não preciso ficar remoendo aquela situação. Eu não preciso ficar matutando aquela situação. Então, tudo que faz a gente manter esse apego, querendo condenar a pessoa, e aí a gente começa a contar para todo mundo. E no movimento de contar para todo mundo, muitas vezes a gente acabou também se alterando numa briga, né? Ou acabou tem um conflito eminente das duas partes, evidente. O que a gente faz? Ai, eu tô certa, né? Você não acha que ele fez errado? Você não acha que a pessoa está errada? Então, quando eu busco essa afirmação no outro, você não acha que ele está errado? Que ele é culpado? O que a gente está esperando e buscando do outro? O julgamento. O julgamento, a caixinha do quem está certo e quem está errado. E enquanto eu estou apegado ao julgamento, não existe a liberação do perdão. Porque o perdão é não julgar. E é um exercício extremamente difícil, porque nós fomos criados numa sociedade que nos ensinou a colocar todas as coisas nas caixinhas e nos padrões de certo e errado. Faça assim, não faça assado porque é feio. Faça assim, não faça assado porque é desonesto. Faça assim, não faça assado porque é errado fazer daquele jeito. Pessoas de bem não fazem daquele jeito. Tudo isso foi gerando sim, um prédio, né? Enorme, uma estrutura enorme, como um grande prédio mesmo dentro da nossa cabeça de padrões.
convenções, padrões. E a gente aprendeu também a qualificar as coisas dessa forma. A gente classifica, a gente seria, a gente seleciona, essa fruta tá boa, essa fruta não tá boa, ah, esse conteúdo é para mim, esse conteúdo não é para mim. Ah, eu quero ouvir essa música, eu não quero ouvir essa música. O nosso cérebro funciona desta forma, assim que nós aprendemos. Então, o movimento de não julgar, ele é totalmente contraditório ao movimento natural da mente humana. Pelo menos esse que a gente conhece, essa estrutura de organização do conhecimento, de organização das informações da nossa mente que nós conhecemos, somos capazes de processar. E, gente, ó, vocês podem fazer perguntas, mandar comentários, como é que isso está mexendo com vocês, está ressoando, tá? Que a gente vai fazendo uma interação aqui. Bem leve. Bom, então como é que a gente faz para não julgar, né? Para não julgar. E eu acredito que tem um movimento que a gente faz internamente, que é antes de olhar para fora e ver o outro, é olhar para dentro de nós. Que ferida que essa pessoa cutuca que me dói tanto? O que em mim ela provoca que eu não quero olhar, então eu fico olhando para fora para não olhar para dentro de mim, olhando para o que ela fez, para o que ela me machucou, para o comportamento dela. E a gente fica, né? Fica aquela visão da pessoa, que é como se a gente estivesse revivendo tudo várias vezes. Aquele filme fica passando na nossa cabeça, como uma autotortura que a gente faz. A gente faz essa tortura conosco, de ficar processando aquilo inúmeras vezes e tentando elaborar e pensar na solução. E às vezes a gente não queria que tivesse acontecido, porque a gente gostava da pessoa. Enfim, mas aconteceu. E o nosso apego não nos permite fluir na vida, fluir em paz, com leveza. Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Ai, apagou. Então, toda vez que eu me coloco nessa condição de... Ô, gente, eu tô de ponta cabeça, ninguém me falou. Agora que eu tô vendo ali que eu coloquei para ver os comentários no computador. Eu nem sei como é que eu corrijo isso. Agora já foi. Vivendo e aprendendo. Tem um comentário, gente, eu queria ler antes de prosseguir aqui. Mande aí comentários. O que me machuca é mais sobre mim do que sobre o outro. Sim, é muito mais sobre a gente. Só que é difícil a gente reconhecer que a violência do outro, né? Porque machuca a violência. Agora, por que que machuca durante tanto tempo? A violência do outro, primeiro, é com ele mesmo. É com o astral que ele cria em torno dele. É com a vibração que ele projeta dentro do campo dele. E tudo isso a gente vai lá e entra e mergulha junto. A pessoa está fazendo
tudo errado. Vou virar aqui, vai. Assim eu fico certa, né? E a gente mergulha nesse inferno astral que a pessoa coloca diante de nós. E por que a gente faz isso? Entra na mesma vibração que a pessoa. Se contamina nessa energia negativa, gente. Vale a pena? Como é que a gente mantém, né? Aí a gente vem, né? Essa pessoa está expondo o quê? Dentro de mim. Está expondo a minha necessidade não atendida de ser reconhecido. A minha necessidade não atendida de ser amado, amada. Está expondo a minha incapacidade de me dar o próprio amor que eu mereço, de dar a mim mesma esse amor. Então a minha criança chora porque não se sentiu acolhida, não se sentiu respeitada, e a minha adulta vai lá e chora junto. E ainda às vezes só sobe nas tamancas, né? Sobe nas tamancas e fica. Então, a gente precisa trabalhar nossa autoconfiança, trabalhar nossa capacidade, em primeiro lugar, de nos dar amor. Chora ou briga? Briga também, briga também. A gente chora, a gente briga. E a gente entra naquela energia, essa pessoa xingou a gente, depreciou. Ah, você é uma irresponsável, é uma egoísta, é um não sei o quê. A gente entra naquela energia e pega para nós. A pessoa está falando sobre ela. Tudo que a pessoa fala de você é sobre ela. A gente só enxerga no outro o que nós temos dentro da gente. Pode ser em outra área da nossa vida. Porque, lógico, a gente vê questões nas pessoas. Ninguém aqui é ser humano perfeito. A gente avalia que a pessoa tem pontos a melhorar. Mas em vez de ficar olhando para fora, olha para você. Fala em que parte da minha vida que isso pode estar acontecendo ainda. Em que parte da minha vida que eu posso estar. É negligência o ponto que a pessoa me chama atenção? A pessoa é negligente? É assim que eu estou vendo ela? Em que ponto da minha vida eu estou sendo negligente? Então vamos lá. Já entendemos, né, que perdão não é sobre perdoar e ficar ao lado da pessoa sendo torturado. Mas como que eu faço para ficar leve? Faço esse exercício interno e restabeleço minha força. É difícil falar desse lugar quando a gente está muito ferido, quando a gente está muito machucado. Porque tem aquele tempo, aquele momento de olhar para a dor, de acolher a dor, de sentir, até porque só vendo aquela escuridão toda que eu também consigo chegar nesse ponto de entender que ferida que essa pessoa tocou em mim.
Então é quando eu acolho a dor, não é negar a dor. É quando eu acolho a dor que eu consigo enxergar o que foi dentro de mim que essa pessoa mobilizou. Que falta em mim ela está mostrando. Quando a gente consegue perceber que a outra pessoa sofre mais do que a gente com as carências dela, carências seja de respeito pelo outro, de empatia. Então, aqui também é muito sobre a nossa empatia. De que universo esse ser humano fala? De que realidade? Quais experiências ele viveu ao longo da vida dele que fazem com que essa agressividade, essa violência ou essa trapaça, desonestidade, entende? O que ele viveu é uma bolha. Cada um de nós vivemos numa bolha. As minhas experiências são únicas. As coisas pelas quais eu passei, é impossível que qualquer outro ser humano na face da Terra tenha passado, ou sequer tenha ideia do que eu passei. Então, o outro é esse mundo, esse universo. Nem meu pai, nem minha mãe sabem tudo que eu passei. Nem uma amiga de carne e unha não é capaz de entender tudo que eu passei. E assim é quando a gente olha para o outro que errou, que nos machucou, que nos ofendeu. O que ele não está dando para a gente, essa atenção, esse lugar de cuidado, esse lugar de afeto, de respeito, é o que nós merecemos nos dar. Não é fácil, não é fácil. É muito mais sobre dizer não do que sobre dizer sim. Ter autoconfiança, ter amor próprio, ter uma mentalidade abundante, onde eu mesmo sou capaz de prover os recursos que me faltam, mesmo que esse recurso seja uma dose de amor, uma dose de afeto, uma dose de cuidado, uma dose de proteção. Então eu preciso trabalhar essa autoconfiança em mim. E aí, tudo está correlacionado. Como eu me relaciono com Deus? Porque se eu entendo que Deus está em todos os lugares, e Deus também está dentro de mim, habita esse templo que é meu corpo, minha mente, meus corpos todos, emocional, corpo energético que temos, então essa casa merece cuidado. E dentro dessa casa tem uma sabedoria que eu vou conseguir acessar para dar o cuidado para essa casa, para dar o valor que ela merece. Então, quando eu me desvalorizo enquanto pessoa, porque alguém me renegou, me rejeitou, né, me agrediu e não me deu o devido valor que eu tenho, que eu mereço, ela fez a mesma coisa com Deus. Mas quem vai me dar o valor que eu mereço? Essa integração com a energia divina, ela nos traz essa força,
esse lugar de força, de poder, onde nós podemos realmente transcender esses fatos fenomênicos. São fatos, não são a realidade, são fenômenos. A realidade é a nossa unidade com Deus. Então, quanto mais uma pessoa mantém esse lugar da discórdia, mantém esse lugar do conflito, da briga, tem gente que às vezes fica perseguindo a gente, parece, porque quer ver o que a gente está fazendo, parece que é puxar o tapete. Então, essa pessoa, ela está totalmente desconectada da realidade dela. A realidade dela é a unidade com Deus. E nós somos todos um. O que ela faz contra mim, ela está fazendo contra ela mesma. E quem sou eu para me unir com ela? E fazer mal para mim também? Me torturando com a lembrança? Me torturando com a necessidade, talvez, de vingança? Ou de que várias pessoas apontem o dedo para ela e digam, ela está errada, ela fez mal para você. Eu estou entrando na mesma energia. Quando eu entro na mesma energia, gente, a vida não flui, tudo começa a se atrapalhar ao meu redor. Eu posso me poupar de tudo isso. Pedindo força para Deus com orações? Sim. Porque essa é a realidade. É a sua unidade com Deus. Vocês imaginam, gente, quando a gente fala de perdão, né? É muito difícil falar de perdão. É muito difícil. Falar em perdoar uma pessoa que nos feriu profundamente, que às vezes a gente sente a faca entrando, sabe, e girando lá no centro do nosso peito, como se a pessoa ainda quisesse girar aquilo mesmo. A gente sente essa dor, se aperta no coração, e aí a gente fala, como é que eu perdoo esse ser, meu Deus? Como é que eu perdoo? Então, primeiro acolher a dor, primeiro entender que ferida que ele pegou que doeu tanto, é entender suas necessidade, os seus apegos, essas ideias, esses padrões, essas ideias fixas, rígidas que nós temos, muitas vezes da vida, das coisas, como elas devem ser, como elas devem funcionar, são prisões, são grandes armadilhas que a gente tem no nosso cérebro para nos colocar em situação de ficar protelando essa cura, protelando esse perdão. Então a gente tem que ser flexível, ter a mente um pouquinho mais maleável, flexível, porque isso vai nos ajudar a desapegar das nossas ideias fixas, desapegar desses padrões que estão nos torturando, porque muitos desses pensamentos é porque que eles permanecem e eles são insistentes e recorrentes, é porque a gente fica preso nesses padrões. Como que eu libero perdão da pessoa? É buscando essa força interior, trazendo essa força interior através de afirmações. Eu escolho soltar o passado. Eu escolho fluir com a vida. O que ficou para trás, ficou para trás.
E aquela pessoa, né, que a gente tem que conviver, porque às vezes, né, é alguém da família muito próximo, é alguém do trabalho que eu não escolho com quem que eu trabalho. Nesse caso, é dar a permissão, sair do campo do julgamento e entender que na medida em que eu me dou o direito de ser quem eu sou, eu me dou a liberdade de ser quem eu sou, eu quero desfrutar dessa liberdade. Eu dou ao outro a liberdade dele ser quem ele é. Porque a gente é apegado demais na ideia de mudar o outro, de transformar, de sermos o salvador e fazer o outro enxergar a verdade, olhar a verdade. E quando a gente está muito assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é algo dentro de nós. É algo de nós que a gente quer fazer o outro enxergar e olhar. Porque senão é simples eu falar, ai, deixa ele ser do jeito que ele é, eu dou a ele o direito dele ser como é que ele é. Dele levar a vida do jeito que ele escolheu, com as escolhas dele. Eu dou essa permissão. Seria muito simples fazer esse movimento, mas a gente fica pegado no julgamento. Ele precisa enxergar isso, senão ele vai sofrer. Então, olha para dentro de você. Em que relação da sua vida, em que situação da sua vida, em que contexto, em que área da sua vida, você também precisa enxergar aquilo para você melhorar, para você não sofrer, para você superar um degrau evolutivo, ascender um pouquinho. Quando eu começo a fazer esse movimento, né, eu vou desapegando dos fatos, eu solto o passado. Afirmações positivas são muito, muito bacanas também. Eu vou passar umas técnicas aqui. A gente já vai começar a ir para o finalzinho aqui da live. Se quiser fazer uma pergunta, deixar aí um comentário. Espero que tenha contribuído. Essa reflexão foi o que me tocou, porque, como eu disse, sobre perdão, dá para a gente falar milhares de coisas. E perdoar 70 vezes, 7 vezes, muitas vezes, é a mesma pessoa que nós temos que perdoar. O mesmo serzinho. Porque a gente é apegado à ideia de que a pessoa atenda a nossa expectativa em relação a ela, em como ela leva a vida, as escolhas que ela faz. E esse apego, gente, são coisas que tiram o nosso sono, tiram a nossa energia, sugam a energia para as coisas que a gente realmente precisa fazer, pode fazer. E a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. E esses fatos dolorosos do passado, que realmente às vezes interferiram na nossa vida, interferiram as escolhas que a gente fez. Obrigada, obrigada. Aqui a Sandra está agradecendo pelas aprendizagens, pelas reflexões. Obrigada, Sandra. Então é muito sobre isso, sabe? A gente desapegar, uma desse lugar de salvador e outro do peso das escolhas que a gente fez em relação àquele fato. Porque
com certeza um fato muito doloroso que provocou uma mudança grandiosa, assim, né, de rota na nossa vida, a gente fica apegado. Só que aí esse apego só faz a gente continuar no ciclo dessas escolhas erradas que a gente fez, ou das escolhas que não eram as prioritárias. A gente... O que falta na gente nesse movimento? Falta a gente ter a coragem de fazer novas escolhas. Falta acreditar que ainda há tempo. Porque muitas vezes a gente acha que o tempo que passou, e eu já estou mais velha, nossa, não dá mais tempo de mudar. E aí a gente acaba ficando apegado a essas ideias do passado para não encarar os nossos medos face a face e criar essa coragem de fluir com a vida, de se desamarrar de tudo. Uma plena liberdade a gente pode alcançar nesse movimento do perdão. E é um exercício diário. É um exercício diário. E aí, essas afirmações nos ajudam muito. Então, eu vou trazer umas afirmações para a gente ir finalizando aqui a reflexão de hoje. Como eu disse, o perdão dá para a gente explorar muita coisa, tinha um monte de coisa anotada que, sei lá, eu senti, deixei a energia, foquei mais nesse olhar para dentro da gente e nesse olhar, né, nos darmos esse amor, essa proteção que tanto precisamos, para quando enfrentarmos esses fatos, a gente, é isso mesmo, perdoar é se libertar e liberar o outro também. Sim, sim. Eu dou liberdade do outro ser quem ele é, e eu me torno livre para ser quem eu sou, fluindo com a vida. Então, quando eu tô forte, era isso que eu estava dizendo, eu lido bem com quem me agride, passa mais rápido, eu não me apego. Não é que eu não dou alguma importância quando aquilo me fere, porque se eu tenho escolha, as situações que me incomodam, elas estão ali para me impulsionar a fazer uma escolha. Muitas situações que a gente passa, eu falo que tudo é instrumento do universo, a pessoa é até instrumento do universo. Tudo que a gente passa é para nos impulsionar a fazer uma escolha, e a gente, com segurança, com a nossa autoconfiança em dia, a gente faz escolhas sem conflitos, né? Cada um sai com aquilo que é seu, sem levar nada do outro, com permissão para seguir, para fluir. Se o outro ficou revoltado por algum motivo, às vezes o conflito você nem está sabendo, o conflito nem chegou em você. Porque você está em paz com a sua escolha, com a sua permissão de seguir.
E quando a gente está livre do julgamento, gente, toda a nossa forma de nos comunicarmos com o outro muda. A gente se comunica de uma maneira que é muito mais sábia, que é com mais compaixão, com mais empatia. Isso faz com que a gente consiga receber de volta um pouco mais de acordo, né? Porque é o máximo que a gente consegue de algumas pessoas, né? É um acordo pacífico, carinho, agrado. Não vai vir de onde não tem. Se a pessoa não tem amor para dar, como que ela vai dar amor? Não tem de onde tirar. Então vamos lá para um exercício prático. Lembrando, gente, que para mim a meditação ela é um portal, um ensaio para a vida. Então, muito desse não julgar, desse lugar do não julgamento, é graças à prática da meditação que eu consigo trazer para o meu dia a dia. A constância ajuda. Então, essa constância também do hábito de meditar. Quanto mais eu exercito a meditação, mais eu estou exercitando a habilidade de não julgar. Porque ao deixar meus pensamentos passarem, né, para que eu possa ficar com a mente mais tranquila, eu não posso ficar dando atenção para os meus pensamentos que passam e desenvolvendo aqueles pensamentos. Então, a técnica mais eficiente para eu fazer isso é não julgando, não atribuindo valor se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, aquele pensamento, aquela situação que passou na minha cabeça, aquilo que eu vi, o que eu tenho que resolver, como é que eu tenho que fazer, como é que eu fiz, como é que eu deixei de fazer. Quando eu exercito isso na meditação, isso acaba respingando em todos os meus relacionamentos. É como eu disse, a mente, ela faz esse movimento, a tentação de julgar é muito grande. A mente funciona assim. É como se fosse uma forma de pensar, né, até. Então, eu faço o exercício de voltar para trás e não julgar. Não julgar. Então, as afirmações que a gente pode fazer, né, quando a gente lembra da situação e isso ainda causa dor. Eu gosto muito do Ho'oponopono, pensando que você vai fazer várias afirmações do Ho'oponopono para si mesma, para sua alma. Então, eu vou fazer: Juliana Ruiz, eu te amo, né? Eu sinto muito, me perdoe, sou grata. Então, Juliana Ruiz, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, pelo que você sente? Por essa experiência dolorosa, por essa lembrança ruim, né? Então, você diz à sua alma que você sente muito por isso que foi passado, por essa experiência vivida. E aí você, sinto muito, me perdoe, é o auto-perdão. Me perdoe por ter te exposto a esta situação, me perdoe porque ainda me incomoda, me perdoe porque ainda dói. Para sua alma você está falando. Te amo exatamente do jeito que você é. Eu te amo. E te agradeço, sou grata, simplesmente por você existir. Sou grata pela benção da vida. Sou grata também por essa experiência que veio para me ensinar algo que eu quero aprender e que vou aprender. Então, o primeiro Ho'oponopono é para si mesma, várias afirmações.
E depois a gente pode fazer o Ho'oponopono para a pessoa envolvida ou para a situação. Posso fazer para a situação na sequência e depois para a pessoa envolvida. Se são várias situações, então aí eu faço para a pessoa na sequência, né? Fiz para minha alma, faço para a pessoa e depois faço para as diversas memórias de dor, para todas as memórias de dor. E aí eu retorno para mim também, trazendo essa consciência, né? Eu estou em paz com todos os meus sentimentos, com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas memórias. Então eu estou em paz com a minha mente, com as minhas emoções, com as minhas memórias, com o meu corpo. Estou em harmonia com tudo que sinto. Eu acolho os meus sentimentos, estou em harmonia com tudo que sinto. E também é muito boa. Depois, gente, eu não falei para vocês pegarem caderninho para anotar, né? Vocês voltam aqui e anotam. Pega o finalzinho da live aí e anota. E outra que é muito boa, principalmente quando a gente está com muita dor na lombar, dor nas costas, dor na parte, mesmo aqui na parte superior das costas, né, atrás dos ombros, que são afirmações que a Louise Hay traz do livro Você Pode Curar Sua Vida. Então eu solto os meus medos, solto o meu passado, estou livre para fluir com a vida e com o amor. Eu solto os meus medos, solto o meu passado e estou livre para fluir com a vida e com o amor. Então, percebam que, por exemplo, as dores, né, que a gente tem nas costas, elas estão muito atreladas à sensação de castração da nossa liberdade, de falta de liberdade, né, de estar amarrado com alguma coisa, com alguma situação, com um trabalho, com uma condição de vida, uma realidade, eu estou inserida. E muitas vezes o perdão é para a gente mesma, em primeiro lugar, né? Porque ainda estamos ali, naquela situação. Então, o auto-perdão, ele é o caminho da minha autoconfiança. É o caminho para eu assumir a responsabilidade sobre as decisões, as minhas escolhas, né? Aquilo que eu quero fazer da minha vida. Quando eu não me perdoo, eu me culpo, eu me critico. Eu me critico pelo que eu não fiz. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo desse jeito. Eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado. E quanto mais eu me critico, mais crítico em relação ao outro eu sou. Porque, gente, eu estou me agredindo o tempo todo com meus próprios pensamentos. Se eu estou me criticando porque eu não fiz, eu devia ter feito, nossa, por que eu demorei tanto? E cada hora é uma coisa que vem na nossa cabeça, né? De novo você fez isso, e não sei o quê. Eu faço esse movimento com o outro. E aí fica mais difícil liberar perdão. Por quê? Porque eu quero que o outro mude. Porque eu tô dentro de tantos padrões e convenções, essas ideias fixas e rígidas do certo e do errado, de como tem que ser as coisas, que eu me sinto na obrigação de atender a essas
expectativas, esses padrões, essas convenções sociais. E aí, então, como é tão doloroso para mim conviver todo dia, tentando atender tudo isso, é o movimento que eu vou fazer com o outro. É uma agressividade, uma autoagressão que vai reverberar, não é proposital o que eu faço com o outro. É o que reverbera. Porque não tem como. A nossa alma precisa liberar para algum lugar. E aí, muitas vezes, reverbera no outro. E traz alguma dificuldade de relacionamento, e traz dificuldade de ser empático com o outro, né? Mantém o julgamento dentro da relação, o que também vai gerando conflitos, né? Vai provocando os desentendimentos, porque é uma energia que fica ali, envolvendo as nossas relações. Espero que tenha feito sentido. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês, especialmente pela atenção de quem ficou aqui até o final. E esse podcast, ele tem uma missão de colaborar, né, na expansão de consciência, trazendo alguns conhecimentos de uma base sólida para a felicidade. Obrigada, obrigada. A Sandra me deu os parabéns aqui. Obrigada, linda. A gente precisa, né? Meu amigo falou, Juliana, você está com obesidade mental. Porque é muita informação, né? Muita coisa. E eu sou uma pessoa que desde pequena desenvolveu a inteligência existencial. Então, isso é realmente muito forte, essas reflexões em mim, há muito tempo, desde muito novinha. E eu agradeço, espero que faça sentido, e lembrem-se sempre, restaure o seu poder todos os dias, cultive a paz e permita-se fluir com a vida e com o amor. Até o nosso próximo episódio. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. E compartilhem com as pessoas que fazem sentido. Se fez sentido para você, indique. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.